Poemas e Conjuntos Alberto Cairo, heterônimo de Fernando Pessoa, fonte, http://www.cfh.ufsc.gr/tio-magno/ em conjuntos.htm. A água tia no pucaro que elevo a boca. A água tia no pucaro que elevo a boca. É um sol fresco, diz-me quem me dá a bebê-la. Sorriu. O sol é só um som de chiar. Bebo a água sem ouvir nada com a minha garganta. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas age como um deus doente, mas como um deus. Porque embora afirme que existe o que não existe, sabe como é que as coisas existem, que é existindo, sabe que existe existe e não se explica, sabe que não há razão nenhuma para nada existir, sabe que ser é estar em um ponto só, não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer. A espantosa realidade das coisas, a espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todo os dias. Cada causa é o que é, e é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra, e quanto isso me basta. Basta existir para se ser completo. Tenho escrito bastante poemas. Hei de escrever muitos mais. Naturalmente. Cada poema meu diz isto, e todos os meus poemas são diferentes, porque cada causa que há é uma maneira de dizer isto. Às vezes ponho-me a olhar para uma pedra. Não me ponho a pensar se ela sente. Não me perco a chamar-lhe minha irmã. Mas gosto dela por ela ser uma pedra. Gosto dela porque ela não sente nada. Gosto dela porque ela não tem parentesco nenhum comigo. Outras vezes ouço passar o vento, e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Eu não sei o que é que os outros pensarão lendo isto. Mas acho que isto deve estar bem porque eu penso sem estorvo, nem ideia de outras pessoas a ouvir-me pensar, porque eu penso sem pensamentos, porque eu digo como as minhas palavras se o dizem. Uma vez chamaram-me poeta materialista, e eu admirei-me, porque não julgava que se me pudesse chamar qualquer coisa. Eu nem sequer sou poeta, vejo. Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho, o valor está ali, nos meus versos. Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade. A guerra que aflige com os seus esquadrões o mundo, é o tipo perfeito do erro da filosofia. A guerra, como todo humano, quer alterar. Mas a guerra, mais do que tudo, quer alterar e alterar muito e alterar depressa. Mas a guerra inflige a morte. E a morte é o desprezo do universo por nós. Tendo por consequência a morte, a guerra prova que é falsa. Sendo falsa, prova que é falso todo o querer alterar. Deixemos o eu na versatie sua histeria e os outros homens onde a natureza os pôs. Tudo é orgulho e inconsciência. Tudo é querer mexer-se, fazer causas, deixar rasto. Para o coração e o comandante dos esquadrões regressa aos boca do universo exterior. A química direta da natureza não deixa lugar vago para o pensamento. A humanidade é uma revolta de escravos. A humanidade é um governo usurpado pelo povo. Existe porque usurpou, mas era porque usurpar é não ter direito.
Deixai existir o mundo exterior e a humanidade natural. Paz a todas as causas pré-humanas, mesmo no homem. Paz à essência inteiramente exterior do universo. A neve pôs uma toalha calada sobre tudo. Não se sente senão o que se passa dentro de casa. Embrulho-me num cobertor e não penso sequer em pensar. Sinto um gozo de aninhal e vagamente penso. E adormeço sem menos utilidade que todas as ações do mundo. A noite desce, o calor sussurra um pouco, estou lúcido como se no enunciei tivesse pensado e tivesse raiz, ligação direta com a terra, não esta espécie de ligação de sentido secundário observado à noite. À noite, quando me separo das causas, e me aproximo das estrelas ou constelações distantes, erro, porque o distante não é o próximo, e aproximá-lo é enganar-me. Ah! Querem uma luz Querem uma luz melhor que a do sol. Querem prados mais verdes do que estes. Querem flores mais belas do que estas que vejo. A mim este sol, estes prados, estas flores contentam-me. Mas, se acaso me descontentam, o que quero é um sol mais sol que o sol, o que quero é prados mais prados que estes prados, o que quero é flores mais estas flores que estas flores, tudo mais ideal do que é do mesmo modo e da mesma maneira. Assim como falham as palavras quando querem exprimir qualquer pensamento, assim falham os pensamentos quando querem exprimir qualquer realidade, mas, como a realidade pensada não é a dita mas a pensada. Assim a mesma dita realidade existe, não o ser pensada. Assim tudo o que existe, simplesmente existe. O resto é uma espécie de sono que temos, infância da doença. Uma velhice que nos acompanha desde a infância da doença. Criança desconhecida e suja brinca à minha porta, não te pergunto se me trazes o recado dos símbolos. Acho-te graça por nunca te ter visto antes, e naturalmente se pudesses estar limpa irás outra criança, nem aqui vinhas. Brinca na poeira, brinca. Aprecio a tua presença só com os olhos. Vale mais a pena ver uma causa sempre e pela primeira vez que conhecê-la, porque conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez, e nunca ter visto pela primeira vez é só ter ouvido contar. O modo como esta criança está suja é diferente do modo como as outras estão sujas. Brinca. Pegando numa pedra que te cabe na mão, sabes que te cabe na mão. Qual é a filosofia que chega a uma certeza maior? Nenhuma, e nenhuma pode vir brincar nunca a mim na porta. Creio que irei morrer. Mas o sentido de morrer não me move, lembro-me que morrer não deve ter sentido. Isto de viver e morrer são classificações como as das plantas. Que folhas ou que flores têm uma classificação? Que vida tem a vida ou que morte a morte? Tudo são termos onde se define um verso ilegível e incompleto. De longe vejo passar no rio um navio. Vai Tejo abaixo indiferentemente. Mas não é indiferentemente por não se importar comigo e eu não exprimo desolação com isto. É indiferentemente por não ter sentido nenhum externo ao fato,
a mente navio de ir rio abaixo sem rumo, de metafísica rio abaixo até a realidade do mar dais-as-me, tu és mais alguma coisa que uma pedra ou uma planta. Dais-as-me, sentes, pensa esse e sabe esse que pensas e sentes. Então as pedras escrevem versos. Então as plantas têm ideias sobre o mundo. Sim, há diferença. Mas não é a diferença que encontras, porque o ter consciência não me obriga a ter teorias sobre as coisas, só me obriga a ser consciente. Se sou mais que uma pedra ou uma planta? Não sei. Sou diferente. Não sei o que é mais ou menos. Ter consciência é mais que ter cor. Pode ser e pode não ser. Sei que é diferente apenas. Ninguém pode provar que é mais que só diferente. Sei que a pedra é a real, e que a planta existe. Sei isto porque elas existem. Sei isto porque os meus sentidos me mostram. Sei que sou real também sei isto porque os meus sentidos me mostram, embora com menos clareza e me mostram a pedra e a planta. Não sei mais nada. Sim, escrevo versos, e a pedra não escreve versos. Sim, faço ideias sobre o mundo, e a planta nenhumas. Mas é que as pedras não são poetas, são pedras, e as plantas são plantas só, e não pensadores. Tanto posso dizer que sou superior a elas por isto, como que sou inferior. Mas não digo isso, digo da pedra, é uma pedra, digo da planta, é uma planta, digo de mim, sou eu. E não digo mais nada. Que mais há a dizer? Entre o que vejo de um campo e o que vejo de outro campo passa um momento uma figura de ruim. O se o S passo S vão com ele na mesma realidade, mas eu reparo para ele e para eles, e são duas coisas, o homem vai andando com as suas ideias, falso e estrangeiro, e os passos vão com o sistema antigo que faz pernas andar. Olho-o de longe sem opinião nenhuma. Que perfeito que é nele o que ele é o seu corpo, a sua verdadeira realidade que não tem desejos nem esperanças, mas músculos e a maneira certa e impessoal de os usar. É noite. A noite é muito escura. Numa casa a uma grande distância brilha a luz de uma janela. Vejo-a, e sinto-me humano dos pés à cabeça. É curioso que toda a vida do indivíduo e do que ali mora, e que não sei quem é, atrai-me só por essa luz vista de longe. Sem dúvida que a vida dele é real e ele tem cara, gesto S, família e profissão. Mas agora só me importa a luz da janela dele. Apesar de a luz esta é ali por ele a ter acendido, a luz é a realidade imediata para mim. Eu nunca passo para além da realidade imediata. Para além da realidade imediata não há nada. Se eu, de onde estou, só vejo aquela luz, em relação à distância onde estou há só aquela luz. O homem e a família dele são reais do lado de lá da janela. Eu estou do lado de cá, a uma grande distância. A luz apagou-se. Que me importa que o homem continue a existir? Estas verdades não são perfeitas porque são ditas. E antes de ditas pensadas.
Mas no fundo o que está certo é elas negarem-se a si próprias. Na negação oposta de afirma em qualquer coisa. A única afirmação é ser. E ser o oposto é o que não queria de mim. Estou doente, estou doente. Meus pensamentos começam a estar confusos, mas o meu corpo, tirado as coisas, entra nelas. Sinto-me parte das coisas com. E uma grande libertação começa a fazer-se em mim, uma grande alegria sublime como a de eu estar bem. Um verso ilegível. É talvez o último dia da minha vida, é talvez o último dia da minha vida. Saudei o sol, levanta-do a mão direita, mas não o saudei, dizendo-lhe adeus, fiz sina ele de gostar de o ver antes, mais nada. Falas de civilização, e de não dever ser, ou de não dever ser assim dais as que todos sofrem, ou a maioria de todos, com as coisas nas postas desta maneira. Dais as que se fossem diferentes, sofreriam menos. Dais as que se fossem como tu querres, seria melhor. Escuto sem te ouvir. Para que te quereria eu ouvir? Ouvindo-te nada ficaria sábido. Se as coisas fossem diferentes, seriam diferentes, eis tudo. Se as coisas fossem como tu queres, seriam só como tu queres. Ai de ti e de todos que vivem a vida a querer inventar a máquina de fazer felicidade. Gozo os campeou sem reparar para eles. Perguntas-me por que os gozo. Porque os gozo, respondo. Gozar uma flor é estar ao pé dela inconscientemente. E ter uma noção do seu perfume nas nossas ideias mais apagadas. Quando reparo, não gozo, vejo. Fecho os olhos, e o meu corpo, que está entre a erva, pertence inteiramente ao exterior de quem fecha os olhos à dureza fresca da terra cheirosa e irregular, e alguma coisa dos ruídos indistintos das coisas a existir, e só uma sombra encarnada de luz me carrega levemente nas órbitas, e só um resto de vida houve. Hoje de manhã saí muito cedo, por ter acordado ainda mais cedo e não ter nada que quisesse fazer. Não sabia por caminho tomar, mas o vento soprava forte, varria para um lado, e segui o caminho para onde o vento me soprava nas costas. Assim tem sido sempre a minha vida, e assim quero que possa ser sempre. Vou onde o vento me leva e não me sinto pensar. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não basta e não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada, e todo o mundo lá fora, e um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Navio que partes para longe, porque é que, ao contrário dos outros, não fico, depois de desapareceres, com saudades de ti. Porque quando te não vejo, deixaste de existir. E se tem saudades do que não existe, sinto-a em relação a coisa nenhuma, não é do navio, é de nós, que sentimos saudade. Noite de São João, noite de S. João para além do muro do meu quintal. Do lado de cá,
Eu sem noite de S. João. Porque a S. João onde o festejam. Para mim há uma sombra de luz de fogueiras na noite, um ruído de gargalhadas, os baquece dos saltos. E um grito casual de quem não sabe que eu existo. Nunca sei como é que se pode achar um poente triste. Só se é por um poente não ter uma madrugada. Mas se ele é um poente, como é que ele havia de ser uma madrugada? O espelho reflete certo, não era porque não pensa. Pensar é essencialmente errar. Errar é essencialmente estar cego e surdo. Ontem o pregador de verdades dele falou outra vez comigo. Falou do sofrimento das classes que trabalham, não do das pessoas que sofrem, que é afinal quem sofre. Falou da injustiça de uns terem dinheiro, e de outros terem fome, que não sei se é fome de confiar. Ou se é só fome da sobremesa alheia. Falou de tudo quanto eu pudesse fez-lo zangar-se. O que ouviu os meus versos disse-me, que tem isso de novo. Todos sabem que a flor é uma flor e uma árvore é uma árvore. Mas eu respondi, nem todos. Porque todos amam as flores por serem belas, e eu sou diferente e todos amam as árvores por serem verdes e darem sombra, mas eu não. Eu amo as flores por serem flores, diretamente. Eu amo as árvores por serem árvores, sem o meu pensamento. O Nice ou Mistério do Universo. O único mistério do universo é o mais e não o menos. Percebemos demais as coisas, eis o erro, a dúvida. O que existe transcende para mim o que julgo que existe. A realidade é apenas real e não pensada. O universo. O universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. A noite não anoitece pelos meus olhos, a minha ideia da noite é que anoitece por meus olhos. Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos, a noite anoitece concretamente e o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso pouco a pouco o campeão se alarga e se dura. Amém. Extravia-se pelos irregulares da planície. Sou alheio ao espetáculo que vejo-o, é exterior a mim. Nenhum sentimento me liga a ele. E é esse sentimento que me liga à manhã que aparece. Pouco me importa. Pouco me importa o que? Não sei, pouco me importa. Primeiro prenúncio de trovoada de depois de amanhã. As primeiras nuvens, brancas, pairam baixas no céu mortiço, da trovoada de depois de amanhã. Tenho a certeza, mas a certeza é mentira. Ter certeza é não estar vendo. Depois de amanhã não há. O que há é isto, um céu de azul, um pouco baço, umas nuvens brancas no horizonte, com um retoque de sujo embaixo como se viesse negro depois. Isto é o que hoje é, e, com o hoje por enquanto é tudo, isto é tudo. Quem sabe se eu estarei morto depois de amanhã? Se eu estiver morto depois de amanhã, a trovoada de depois de amanhã será outra trovoada do que seria se eu não tivesse morrido. Bem sei que a trovoada não cai da minha vista, mas se eu não estiver no mundo,
O mundo será diferente, haverá eu a menos e a trovoada cairá num mundo diferente e não será a mesma trovoada. Pastor do moente e pastor do monte, tão longe de mim com as tuas ovelhas, que felicidade é essa que por isso has ter a tua ou a minha? A paz que sinto quando te vejo, pertence-me, ou pertence-te? Não, nem a ti nem a mim, pastor. Pertence só a felicidade e a paz. Nem tu a tens, porque não sabes que a tens. Nem eu a tenho, porque sei que a tenho. Ela é ela só, e cai sobre nós como o sol, que te bate nas costas e te aqueque, e tu pensas noutra causa indiferentemente, e me bate na cara e me ofusca. E eu só penso no sol. Quando tornar a vir a primavera, quando tornar a vir a primavera, talvez já não me encontre no mundo. Gostava agora de poder julgar que a primavera é gente para poder supor que ela choraria, vendo que perdera o seu único amigo. Mas a primavera nem sequer é uma coisa, é uma maneira de dizer. Nem mesmo as flores tornam, ou as folhas verdes. Há novas flores, novas folhas verdes. Há outros dias suaves. Nada torna, nada se repete, porque tudo é real. Quando vier a primavera, quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo, e gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrerei de morro consciente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Quando está frio no tempo do frio, para mim é como se estivesse agradável, porque para o meu ser adequado à existência das causas. O natural é o agradável só por ser natural. Aceito as dificuldades da vida porque são o destino, como aceito o frio excessivo no alto do inverno calmamente, sem me queixar, como quem meramente aceita, e encontra uma alegria no fato de aceitar, no fato sublimemente científico e difícil de aceitar o natural e inevitável. Que são para mim as doenças que tenho e o mal que me acontece senão o inverno da minha pessoa e da minha vida. O inverno irregular, cujas leis de aparecem no desconheço, mas que existe para mim em virtude da mesma fatalidade sublime, da mesma inevitável exterioridade a mim, que o calor da terra no alto do verão e o frio da terra no cimo do inverno. Aceito por personalidade. Nasci sujeito como os outros a erros e a defeitos, mas nunca ao erro de querer compreender demais, nunca ao erro de querer compreender só corre a inteligência, nunca ao defeito de exigir do mundo que fosse qualquer coisa que não fosse o mundo. Quando a erva crescer, quando a erva cresce em cima da minha sepultura,
seja este o sinal para me esquecerem de todo. A natureza nunca se recorda, e por isso é bela. E se tiverem a necessidade doentia de interpretar a erva verde sobre a minha sepultura, digam que eu continuo a verdecer e a ser natural. Seja o que for que esteja no centro do mundo, deu-me o mundo estiria por exemplo de realidade, e quando digo isto é real, mesmo de um sentimento, vejo-o sem querer em um espaço qualquer exterior, vejo-o com uma visão qualquer fora e alheio a mim. Ser real quer dizer não estar dentro de mim. Da minha pessoa de dentro não tenho noção de realidade. Sei que o mundo existe, mas não sei se existo. Estou mais certo da existência da minha Casa Branca do que da existência interior do dono da Casa Branca. Creio mais no meu corpo do que na minha alma, porque o meu corpo apresenta-se no meio da realidade. Podendo ser visto por outros, podendo tocar em outros, podendo sentar-se e estar de pé, mas a minha alma só pode ser definida por termos de fora. Existe para mim nos momentos em que julgo que efetivamente existe por um empréstimo da realidade exterior do mundo se a alma é mais real que o mundo exterior como tu, filósofos, dizes, para que é que o mundo exterior me foi dado com o tipo da realidade se é mais certo eu sentir do que existe a causa que sinto para que sinto e para que surge essa causa independentemente de mim sem precisar de mim para existir. E eu sempre ligado a mim próprio, sempre repessoal e intransmissível. Para que me movo com os outros em um mundo em que nos entendemos e onde coincidimos se por acaso esse mundo é o erro e eu é que estou certo. Se o mundo é um erro de toda a gente. E cada um de nós é o erro de cada um de nós apenas. Causa por causa, o mundo é mais certo. Mas por que me interrogo, senão porque estou doente? Nos dias certos, nos dias exteriores da minha vida, nos meus dias de perfeita lucidez e natural, sinto sem sentir que sinto, vejo sem saber que vejo, e nunca o universo é tão real como então. Nunca o universo está, não é perto ou longe de mim. Mas, tão sublimemente não o meu. Quando digo é evidente, quero acaso dizer só eu é que o vejo? Quando digo é verdade, quero acaso dizer é minha opinião? Quando digo ali está, quero acaso dizer não está ali? E se isto é assim na vida, por que será diferente na filosofia? Vivemos antes de filosofar, existimos antes de o sabermos, e o primeiro fato merece ao menos a precedência e o culto. Sim, antes de sermos interior somos exterior. Por isso somos exterior essencialmente. Dizes, filósofo doente, filósofo enfim, que isto é materialismo. Mas isto como pode ser materialismo, se materialismo é uma filosofia, se uma filosofia seria, pelo menos sendo minha, uma filosofia minha, e isto nem sequer é meu, nem sequer sou eu. Se eu morrer novo, sem poder publicar livro nenhum, sem ver a cara que tem os meus versos em letra impressa, peço que, se quiserem ralar por minha causa, que não se ralem. Se assim aconteceu, assim está certo. Mesmo que os meus versos nunca sejam impressos, eles lá terão a sua beleza, se forem belos.
mas eles não podem ser belos e ficar por imprimir, porque as raízes podem estar debaixo da terra, mas as flores florescem ao ar livre e à vista. Tem que ser assim por força. Nada o pode impedir. Se eu morrer muito novo, ouça-me isto, nunca fui senão uma criança que brincava. Fui gentil como o sol e a água, de uma religião universal que só os romanos não têm. Fui feliz porque não pedi causa nenhuma, nem procurei achar nada, nem achei que houvesse mais explicação que a palavra explicação não ter sentido nenhum. Não desejei senão estar ao sol ou a chuva ao sol quando havia sol e a chuva quando estava chovendo, e nunca há outra coisa, sentir calor e frio e vento, e não ir mais longe. Uma vez amei, julguei que me amariam, mas não fui amado. Não fui amado pela única grande razão porque não tinha que ser. Consolei-me voltando ao sol e à chuva, e sentado-me outra vez à porta de casa. Os campos, afinal, não são tão verdes para os que são amados como para os que o não são. Sentir é estar distribuído. Se depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples, tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra causa todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver. Compreende que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras, compreende isto com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais. Um dia deu-me o sono como a qualquer criança. Fechei os olhos e dormi. Além disso, fui o único poeta da natureza. Se o homem fosse, com o deveria ser, não um animal doente, mas o mais perfeito dos animais. Animal direto e não indireto, devia ser outubro a sua forma de encontrar tine sentido às coisas, outra e verdadeira. Devia haver adquirido um sentido do conjunto, um sentido a como ver e ouvir do total elas coisas e não, como temos, um pensamento do conjunto, e não, como temos, uma ideia, do total das coisas. E assim não teríamos noção do conjunto ou do total, porque o sentido do total ou do conjunto não vem de um total ou de um conjunto, mas da verdadeira natureza, talvez nem todo nem partes. Também sei fazer conjecturas, Há em cada causa aquilo que ela é que a anima. Na planta está por fora e é urna ninfa pequena. No animal é um ser interior longínquo. No homem é a alma que vive com ele e é já ele. Nos deuses tem o mesmo tamanho e o mesmo espaço que o corpo e é a mesma coisa que o corpo. Todas as opiniões que há sobre a natureza nunca a fizera-me crescer uma erva ou nascer uma flor, toda a sabedoria a respeito das causas nunca foi coisa em que pudesse pegar como nas causas. Se a ciência quer ser verdadeira, que ciência mais verdadeira que a das causas sem ciência? Fecho os olhos e a terra dura sobre que me deito tem uma realidade tão real que até as minhas costas assente-me.
Não preciso de raciocínio onde tenho espadas. Tu, místico, vês uma significação em todas as causas. Para ti tudo tem um sentido velado. Há uma coisa oculta em cada coisa que vês. O que vês, vê-lo sempre e para veres outra causa. Para mim, graças a ter olho só para ver, eu vejo ausência de significação em todas as coisas. Vejo e amo-me, porque ser uma causa é não significar nada. Ser uma coisa é não ser susceptível de interpretação. Um dia de chover a um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. Ambos existem, cada um como é última estrela a desaparecer antes do dia. Pouso no teu trêmulo azular branco os meus olhos camos, e vejo-te independentemente de mim, alegre pelo critério, que tenho em poder ver-te sem estado de alma nenhum, sonho ver-te. A tua beleza para mim está em existir e a tua grandeza está em existir e inteiramente fora de mim. Uma gargalhada de rapariga soa do ar da estrada. Riu do que disse quem não vejo. Lembrou-me já te ouvi. Mas se me falarem agora de uma gargalhada de rapariga da estrada, direi, não, os montes, as terras ao sol o sol, a casa aqui, e eu que só ouço o ruído cálado do sangue que há na minha vida dos dois lados da cabeça verdade, mentira, certeza, incerteza. Aquele cego ali na estrada também conhece estas palavras. Estou sentado num degrau alto e tenho as mãos apertadas sobre o mais alto dos joelhos cruzados. Bem, verdade, mentira, certeza, incerteza o que são. O CGO para na estrada, desliguei as mãos de cima do joelho verdade mentira, certeza, incerteza são as mesmas. Qualquer causa mudou numa parte da realidade os meus joelhos e as minhas mãos. Qual é a ciência que tem conhecimento para isto? O CGO continua o seu caminho e eu não faço mais gestos. Já não é a mesma hora, nem a mesma gente, nem nada igual. Ser real é isto. Vive, dais-as, no presente. Vive só no presente. Mas eu não quero o presente e, quero a realidade, quero as coisas que existem, não o tempo que as mede. O que é o presente? É uma coisa relativa ao passado e ao futuro. É uma coisa que existe em virtude de outras causas existirem. Eu quero só a realidade, as causas sempre existem. Não quero incluir o tempo no meu esquema. Não quero pensar nas coisas como presentes, quero pensar nelas como coisas. Não quero separá-las de si próprias, tratando-as por presentes. Eu nem por reais as devia tratar. Eu não as devia tratar por nada. Eu devia vê-las, apenas vê-las, vê-las até não poder pensar nelas, vê-las sem tempo, nem espaço, ver podendo dispensar tudo menos o que se vê. É esta a ciência de ver, que não é nenhuma.